Olá a todos, sou Isabel Trindade, Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos. Sejam bem-vindos a este webinar sobre os serviços e as unidades de psicologia hospitalares na época do Covid-19. Do acompanhamento feito pela Ordem dos Psicólogos aos diferentes serviços e unidades de psicologia, foi-nos dado perceber que estas unidades e estes serviços se organizaram atempadamente para dar resposta a mais este desafio. Convidámos para estar aqui 3 psicólogos de 3 centros hospitalares. Poderiam ter sido outros, porque muito mais fizeram tanto trabalho, mas tínhamos convidado alguém, convidámos estes 3 para estarem presentes e darem o seu testemunho sobre o que foi feito, os desafios que enfrentaram e o que é que o futuro nos irá reservar à psicologia nestes lugares. Temos connosco, portanto, começando pelos homens, porque começam sempre pelas mulheres, eles aqui estão em minoria, começando pelos homens, o Eduardo Casqueja, subejamente conhecido, porque tem aparecido muito nas notícias, ele e o seu centro hospitalar, Centro Hospitalar Universitário de São João, a Nélia Rebelo da Silva, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, e a Júlia Valério, do Centro Hospitalar Gaia Espinho. Vou começar por lançar esta pergunta, como disse, aqui assim. Vocês, rapidamente, se conseguiram organizar para dar a resposta possível nestes tempos de Covid. Gostaríamos de perceber um pouco como é que foi essa organização. Foi muito difícil, tiveram muitos desafios pela frente, muitos constrangimentos. O que é que nos podem dizer sobre isso? Algum quer começar? Ou tenho que apontar o dedo? Posso começar? Ok, então aqui no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, a forma como a psicologia, a unidade de psicologia, nós somos uma unidade de psicologia que tem psicólogos distribuídos por 6 hospitais e, portanto, nós temos uma implantação geográfica difícil e esta também foi uma experiência interessante a esse nível e, portanto, quando foi preciso reorganizar as equipas para nós estarmos em presença, o primeiro trabalho foi um trabalho de organização entre nós, de forma a assegurar a presença sempre de psicólogos nas instalações do centro hospitalar, em diferentes polos, não nos 6 reorganizámos de outra maneira e ao mesmo tempo ir rodando, não é, em termos de plano de contingência, mas dar resposta àquilo que se tornou prioritário. E o que se tornou prioritário continua a ser o apoio aos doentes internados, porque esses continuaram a estar lá, sobretudo os crónicos e os doentes com internamentos prolongados, mas sobretudo aquilo que se tornou logo evidente era a necessidade de dar apoio aos nossos pares, dar apoio aos colegas, aos profissionais. E, portanto, além de nos organizarmos em termos de plano de contingência e presença alternada, equipas que não se cruzavam, não é? Foi preciso depois pensar em novos circuitos e novas formas de referenciação nesta fase. Referenciação para os profissionais e referenciação para os doentes, todos, incluindo os Covid e os familiares dos Covid. Portanto, criámos uma linha telefónica e um e-mail para apoio emocional aos profissionais. Essa linha telefónica foi organizada em parceria com a Unidade de Psicologia, a Saúde Ocupacional e a Psiquiatria do Centro Hospitalar. E, portanto, na primeira linha ficou, no atendimento à linha telefónica, ficou a psicóloga que está na Saúde Ocupacional e nós, outros que não estamos nessa área, portanto os outros psicólogos, e os psiquiatras ficaram em segunda linha só para referenciação secundária caso nós necessitássemos. Em relação aos doentes internados com Covid, também aí o apoio que disponibilizámos para os doentes e familiares foi um apoio também telefónico, porque de facto não era desejável que estivéssemos dentro dos serviços e o que é que acrescentou aqui? Acrescentou aqui que tivemos que ir buscar e refrescar
modos de intervenção que não são os habituais no nosso dia-a-dia, que é uma intervenção mais na crise, uma intervenção de, enfim, podemos chamar primeiros socorros psicológicos. E isso foi um esforço, fizemos guidelines, fizemos fluxogramas de atendimento, partilhámos entre todos, uns estão mais habituados a esse tipo de intervenção, outros menos, e portanto foi uma experiência para algumas pessoas um bocadinho mais difícil, mas todos nos adaptámos bem, e criámos também bases de dados para registro com alguns critérios para depois podermos trabalhar a informação, que ainda não começámos a trabalhar porque ainda não tivemos tempo, oportunidade para fazer isso, mas estamos a acumular essa informação. Depois, em relação aos nossos profissionais positivos, infectados, também acompanhamento de todos eles, de uma forma mais personalizada, da experiência, enfim, de acompanhamento via telefone, que também foi uma novidade, não é? Para todos, penso que os colegas tiveram exatamente o mesmo tipo de desafio, globalmente tem corrido bem. Depois, a partir de uma certa altura, foi-nos sugerido pelo Conselho de Administração e nós fizemos um esforço para fazer isso, que foi acompanharmos telefonicamente todos os doentes em domicílio, em acompanhamento pelo hospital, porque nós temos 2 hospitais de referência, o Corri Cabral e o Hospital Dona Estefânia com as crianças. E, portanto, desde início de abril começámos a fazer isso e, portanto, temos acompanhado telefonicamente todos os doentes que tiveram alta ou que não chegaram a estar internados, mas que estão a ser acompanhados pela equipa, quer do Corri Cabral, quer do Hospital Dona Estefânia. A experiência foi muito positiva, as pessoas têm aproveitado muito bem esse recurso que lhe é disponibilizado e sempre com enfim, uma receptividade muito, muito boa. Além disso, o que fizemos também foi, lançámos um conjunto de vídeos sobre as temáticas que têm a ver com as vivendas, dirigidos a toda a gente, aos profissionais, são vídeos gerais. O primeiro vídeo, a série chama-se, tem um nome, a série chama-se Vamos Aumentar a nossa resistência, a nossa resiliência. O primeiro vídeo era assim mais global, com coisas muito práticas de cuidar do sono, cuidar de ritmos mais ou menos da organização do dia-a-dia. O segundo foi sobre regulação emocional. O terceiro centrou-se mais nas questões da relação em família, do cuidado das crianças, da simultaneidade de tarefas e de tudo em casa. E estamos agora, estamos em mãos, estamos a preparar o terceiro vídeo que tem a ver com esta questão agora da retoma, não é? Da normalidade. E, portanto, a receptividade também tem sido positiva. Também publicámos uma história para crianças, para esta fase agora da adaptação a toda a gente com máscaras, e pronto, basicamente. Entretanto, temos uma outra iniciativa que vai arrancar, não é específica da psicologia, mas nós estamos a colaborar, que é aquilo que chamamos, que se pode chamar a visita virtual, ou seja, uma rede de dispositivos tecnológicos, telemóveis, tablets, que não é alocada a nenhum serviço, mas sim é gerida por um conjunto de pessoas que, consoante marcação, a pedido do doente, a pedido da família, pode fazer chamadas, videochamadas, e tem aqui um pormenor interessante que está previsto também, que é para a família falar com o médico, que não é um pormenor pequeno, que é, ou seja, permite que as famílias se inscrevam e façam proposta de videochamada para falar com o seu familiar que está internado, mas também para falar com a equipe médica com hora marcada, porque de facto a comunicação não tem sido fácil de fora para dentro dos hospitais, e essa, pronto, é uma experiência que já fizemos algumas chamadas neste sistema, mas ainda não está implementado nos 6 hospitais de uma forma generalizada, mas estamos a cuidar disso. E globalmente é assim. Em relação aos psicólogos, como eu vos disse no início, nós estamos em 6 hospitais diferentes e de facto com esta experiência aquilo que vos posso dizer é que reaproximámos uns dos outros, trabalhámos mais em equipa, partilhámos mais dúvidas e soluções, e isso foi positivo, esse aspecto tem sido positivo, porque digamos que saímos, cada um de nós foi obrigado a sair das suas zonas de conforto, dos seus hábitos, das suas rotinas, e isso tem valor porque flexibiliza o funcionamento. E portanto isso eu acho que é um salto positivo, embora o esforço tenha estado a ser e continua a ser grande.
enfim, resumidamente, é o que eu tenho assim agora para já para partilhar. Então, e em continuação, de Lisboa, vamos para o Porto ou vamos Bom, para se Gaia? quiser, eu não... Não, Bom, se vamos calhar para deixamos o Gaia. Eduardo, que foi Vamos o para primeiro Gaia. hospital a começar, e se calhar vai ser o último a falar, porque ele terá uma experiência muito interessante, que é ter sido o primeiro hospital a ter recebido em grande volume os doentes Covid. A minha experiência, de certo modo, é muito semelhante à da Nélia, e naquilo que for semelhante não faz sentido eu estar a repetir. Aquilo que eu quero dizer é que é muito interessante porque não só a nível nacional como a nível internacional vivemos todos, de certo modo, uma experiência muito parecida, muito partilhada, e numa altura em que dispomos de tecnologia que nos permite comunicar e que nos permite aprender uns com os outros, e estes momentos serão momentos muito interessantes também pela partilha de experiências e de soluções e de conhecimentos para o futuro. Então, relativamente à nossa mobilização, foi muito rápida. Nós em 2 dias ou 3 fizemos aquilo que demoraria no mínimo 6 meses a fazer, se não fossem as circunstâncias. Também quero dizer que, e não vou aqui nomear outros hospitais, mas sei que a capacidade de mobilização dos diferentes hospitais também teve muito a ver com a capacidade de mobilização de quem estava à frente deles, isso inequivocamente. E quero dizer que nós tivemos todo o apoio de mobilização. Nós em 2 dias estávamos capazes de responder à situação, de responder tanto quanto, não é? Dividimos-nos em duas, nós só somos 9, dividimos-nos em 2 equipes em funcionamento em espelho, sendo que todos nós já dispunhamos de telemóvel de serviço, ao qual foi atribuído um plafond mais alargado, todos tínhamos acesso remoto de casa e, portanto, quem estava em casa, isto eu sei que não aconteceu em muitos sítios, estava sempre a trabalhar, ou seja, nós mantivemos o atendimento dos nossos utentes que tínhamos em consulta através de chamada telefónica. Aqueles que obviamente, e todos aderiram, eu creio, tenho reunido com os colegas e creio que não houve ninguém que não tivesse aderido. Para além disso, também fizemos, como a Nélia acabou de referir, uma linha de apoio aos profissionais, com referenciação pelos próprios através de um mail que garantia sigilo, obviamente, e também aos utentes Covid e familiares, e foi criado no S-Clínico mesmo uma subespecialidade Covid-19 que nos põe alguns problemas neste momento, que é, por exemplo, os familiares, nós estamos a resistirem quando fazemos o registro, não vamos pôr Covid-19, porque senão uma pessoa menos atenta vê que foi atendido de psicologia Covid-19 e acha que aquela pessoa teve Covid-19 quando na realidade não teve, não é? Ou seja, isto são aqueles problemas burocráticos, mas com os quais nós temos que ter algum cuidado no registro. Ora, e para referir algo diferente do que a Nélia esteve aqui a falar, porque o resto penso que de certo modo é muito semelhante, eu se calhar optava por fazer um balanço da forma como as pessoas aderiram à consulta. Nós fizemos consulta telefónica e também videochamada dependendo dos recursos que nós tínhamos, porque no hospital não tínhamos recursos para fazer videochamada porque não temos câmara nem micro, mas em casa temos. E também dependendo dos recursos que as pessoas dispunham, como é óbvio. E o que é que nós notamos? Notamos que muito rapidamente as pessoas se adaptaram, quer nós, quer os utentes. Surpreendentemente, se me tivessem pedido para eu previamente avaliar como é que seria um processo de adaptação, eu nunca diria que ele seria tão rápido. Obviamente que as circunstâncias e as limitações também fizeram com que esta adesão facilitaram, que a adesão fosse rápida. E houve uma coisa que eu acho que também foi muito importante, que foi a ideia de que este é um infortúnio partilhado. E se é um infortúnio partilhado, nós o que temos é que nos unir. E, portanto, não vamos criar problemas, ser mais isto, mais aquilo. Acho que isso foi muito relevante na rápida adesão a esta transformação. Depois notamos que houve um enorme fortalecimento da relação que nós tínhamos com os utentes, que nós já atendíamos em consulta. Ou seja, o facto deles sentirem que continuavam a contar connosco, penso que foi, eu pelo menos senti-o, e já reuni com os meus colegas e obviamente temos feito o balanço disto, e toda a gente sentiu que eles
vivenciavam isto como não vivenciavam uma consulta daquelas regulares, ou seja, como se nós, numa situação deste tipo, não nos tivéssemos esquecido deles. E nós fomos também uma janela para o resto do hospital, ou até uma porta. Porquê? Porque eles passaram a ter o nosso telemóvel, coisa que muitos de nós não forneciam anteriormente. E então não foi fácil comunicar com o hospital numa circunstância destas. E havia muita insegurança relativamente à manutenção de cuidados de outras áreas, como é óbvio. E então aconteceu com muita regularidade. Obviamente não era nessa a nossa função, mas obviamente que foi uma função que nós fomos também assumindo, porque queríamos que eles estivessem confiantes e seguros, que era telefonarem-nos a dizer: eu tenho uma consulta de não sei quanto, será que a vou ter? Eu não tenho uma medicação e preciso, e como é que eu contacto com o hospital? E nós fomos tendo também este papel, que tradicionalmente, obviamente, não é um papel típico. Outra coisa que eu acho que também foi muito interessante foi ver como eles cuidavam de nós. Os nossos utentes passaram também a ser nossos cuidadores, ou seja, eles perguntavam-nos sempre como é que nós estávamos, como é que estava a nossa família, dizendo: cuide-se, olhe por si, não se exponha. Quando eles sabiam que nós estávamos parcialmente no hospital, portanto diziam-nos: quando estiver no hospital, tenha muito cuidado consigo. Por exemplo, agora um dos nossos trabalhos é também fazer com que eles tenham confiança a voltar ao hospital, não é? E eles próprios chegam lá e dizem: se há sítio onde eu posso ir é no hospital, porque isto está super desinfetado, em todos os cuidados que existem. Depois, notamos que, e isto também nos deu uma enorme aprendizagem, porque eu acho que isto das teleconsultas, da utilização dos meios digitais para consulta, é algo que vai continuar e que nos vai pôr alguns desafios, é que isto é facilitador, mas também colocou alguns problemas, nomeadamente das regras. Por exemplo, nós, obviamente que as famílias estavam em casa, estavam fechados, e nem sempre era fácil combinarmos um horário e na realidade esse horário cumprir-se, porque as pessoas tinham os filhos a chamar por eles, tinham os afazeres que acontecem em casa, não tinham condição muitas vezes de privacidade quando jogariam tê-lo na hora marcada. Isto também constitui um desafio que eu acho que vai ser interessante ser repensado no futuro em termos das consultas por via digital. Depois, outra das coisas que foi muito interessante verificar foi a importância do espaço exterior naquilo que eles nos relatavam para o bem-estar psicológico, ou seja, notamos que as pessoas valorizavam muito o disporem de um jardim, disporem de um terreno e referenciavam-no muito isso, ou seja, eu estaria muito pior. E obviamente o inverso, as pessoas que estavam muito confinadas em espaços pequenos, isso, e sobretudo se tinham que partilhar esse espaço com um número de pessoas substancial. Isso era um fator, obviamente, adensador do mal-estar. Por exemplo, não notamos, e isto é a minha percepção, mas também é dos meus colegas, obviamente é uma amostra de 9 pessoas, vale o que vale, mas isto também será muito interessante nós virmos a conversar entre nós no futuro. Estou a falar não dos doentes Covid, mas da nossa população em seguimento regular. Nós não notamos um aumento do mal-estar psicológico, ou seja, da patologia. Aliás, notamos que algumas pessoas até se sentiam, isso para nós também às vezes, e agora é uma fonte de preocupação, confortavelmente confinados. É assim como se a casa fosse um grande útero e elas estivessem abrigadas e estivessem protegidas. Claro que isso depende, é como ao silêncio, por exemplo, havia pessoas que diziam: eu não suporto este barulho do silêncio, ou este silêncio barulhento, como se aquele silêncio fosse um silêncio opressivo e, portanto, e outras pessoas diziam: isto é maravilhoso, estar silêncio, a cidade estar silenciosa, não se ouvirem ruídos, ou seja, as vivências desta situação obviamente dependeram muito dos contextos das pessoas, dependeram muito dos contextos familiares, dos contextos espaciais, mas também muito da personalidade das pessoas. Outra das coisas que eu também fiquei surpreendida foi com a facilidade com que
pessoas com muita dificuldade de adaptação se adaptaram. E verbalizavam também isso, ou seja, eu tenho dificuldade em deixar as minhas rotinas. Claro que isto também acabou por ser uma vida muito rotineira e uma vida muito, digamos, condicionada a rotinas e não, digamos, e muito protegida, digamos assim. Mas pessoas que têm grande dificuldade de mudar rotinas, mudaram as rotinas de uma forma muito fácil ou digamos, sem grandes dramas, quando normalmente isso seria digamos, uma resposta muito comum da parte delas e elas próprias reconheceram isso. E para terminar, eu diria que a própria situação de Covid foi uma situação que propiciou, em termos de contexto de consulta, reflexões acerca do indivíduo e acerca da forma como ele reagiu a esta situação, que propiciaram um grande conhecimento interno por parte dos indivíduos e reflexão acerca disso mesmo. Se calhar também porque este confinamento criou espaço para essa reflexão. E eu agora passava ao Dr. Eduardo, porque já falei suficiente. Sim, Sr. Eduardo, bem-vindo à conversa. Muito bem, antes de mais cumprimentar as minhas amigas e caras colegas dois deste webinar e de facto dizer que foi muito curioso porque nós não tivemos tempo para agir, nós fomos empurrados para agir, porque num dia tínhamos um, num dia tínhamos dois e depois aquilo foi tudo muito exponencial. E de facto há aqui algumas situações que decorrem da possibilidade de haver um serviço estruturado em que, no caso concreto do nosso centro hospitalar, houve aqui um cuidado muito grande da própria organização em definir, desde logo aqui, critérios e canais de circulação, por exemplo, mas ao mesmo tempo também houve aqui esta possibilidade destes canais e da nossa canalização psicológica, digamos assim, chegar diretamente ao centro da própria administração, ou seja, o Conselho, tudo o que era proposto por nós era rapidamente devolvido pelo Conselho. Não havia aqui nada intermédio, isto facilitou imenso, agilizou muito todas aquelas que eram as decisões que nós tomávamos em conjunto, muitas delas foram tomadas em conjunto, nomeadamente com a coordenadora do Serviço de Infecciologia para esta área da Covid, o que tornava muito, muito real e muito próximo de todas as decisões que íamos tomando a seu tempo, porque, de facto, o centro hospitalar viveu uma intensidade muito grande, que foi muito para todos. Para vocês imaginarem, no primeiro ou no segundo dia, nós tínhamos colegas com doentes à porta de infecciologia para eles serem internados em infecciologia. Portanto, não podia ser uma coisa deste tipo. Teve que se reorganizar muito rapidamente, com estruturas muito bem definidas, com canais de limpos e mais sujos, para que as pessoas pudessem circular. Isto foi, de facto, uma organização muito grande, mas que ao mesmo tempo também era um desafio tremendo para todos. E tendo em conta tudo isto, naturalmente estavam a surgir os doentes, estavam a chegar as dúvidas, estavam a ficar, por exemplo, pessoas em casa sem saber como é que estavam os seus familiares, o que é que ia acontecer. E daí, como já foi dito pela Nélia e pela Júlia, nós tivemos que intervir também naturalmente junto dos doentes, naturalmente junto dos seus familiares e naturalmente junto dos profissionais. Portanto, isto foi algo inerente. Acho que nós, psicólogos, temos esta bondade de abrir para todas as pessoas e temos esta bondade e temos esta responsabilidade e temos esta mais-valia de poder fazer estas dimensões. O que acontece é que nós tínhamos aqui um grupo muito específico na infecciologia, em que, num primeiro tempo, os doentes estavam todos alocados e até temos algumas situações também muito, muito interessantes, nomeadamente, imaginem, numa enfermaria de 4, temos tido pai, mãe e 2 filhos na mesma enfermaria, e depois também o espírito solidário entre alguns doentes, em que tínhamos uma jovem universitária de 22 anos e tínhamos uma senhora mais avançada na idade, de 75, que não tinha telemóvel e que era esta companheira de quarto que lhe fazia chegar o telemóvel. Portanto, tudo isto houve aqui um espírito de grupo
de interajuda muito grande, que não foi só entre os profissionais, mas também entre os próprios doentes neste contexto, e que foi muito interessante percebermos isto. Curiosamente também, de uma forma muito imediata e muito inicial, quer os médicos, quer os enfermeiros, quer os auxiliares, colocavam, por exemplo, o nome, quem era, assistente operacional, ou auxiliar, ou médico, ou enfermeiro, com o nome, à frente e atrás. Para quê? Para que as pessoas soubessem quem é que estava naquele CO2 escafandro ali presente. E isto, se juntarmos a esta dimensão, por exemplo, a televisão, que estava a funcionar muito tempo nas enfermarias, tivemos também ter aqui algum cuidado. Porquê? Porque tivemos uma situação muito intensa, de grande sofrimento, de uma mãe que tinha a filha que estava nos cuidados intensivos e ela várias vezes assistiu à morte da filha pela televisão. O que é que nós tentávamos, quer a equipa médica, quer nós, com esta mãe, era reforçar a informação que era a informação nossa e não a informação que ela via, por exemplo, nos canais televisivos a dizer do estado clínico da filha. Portanto, há aqui estas nuances que estão muito abertas e que nós também, mesmo à distância, quer nós, quer a equipa assistencial, médicos e enfermeiros, pudemos ter aqui uma mais-valia muito grande de securização para estas famílias. Por outro lado, ao intervirmos também junto dos doentes, também intervíamos muitas das vezes, e em grande parte, no contexto familiar. Também, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas no início havia nos nossos doentes muita culpabilidade de eventualmente poderem ter infectado outras pessoas no seu contexto familiar ou amigos. Tivemos uma situação de duas senhoras de idade que efetivamente eram as melhores amigas e tivemos essa confrontação, que estavam na mesma enfermaria porque eram as melhores amigas, mas estavam extremamente zangadas uma com a outra, porque tinha sido uma que tinha infectado a outra, o filho tinha lá estado em casa e infectou. E nós, perante esta situação, colocámos as senhoras depois em enfermarias diferentes e acabaram por fazer as pazes também à distância. Há aqui situações muito caricatas e curiosas desta envolvência que todos sentimos enquanto novidade e deixem que eu vos diga que há aqui coisas também muito interessantes, porque de facto no nosso serviço nós começamos no dia 9, começámos de março muito intensamente. No dia 13, a maior parte dos colegas ficaram em casa em teletrabalho ou a prepararem-se para revezarem quem estava no hospital. Portanto, eu e mais 2 colegas ficámos sempre no hospital, íamos lá diariamente, mas tínhamos uma outra equipa também de responsabilidade de coordenação que não vinha ao hospital, porque senão, podendo haver aqui algum contágio em nós, os outros teriam esta possibilidade de coordenar, digamos assim, o próprio serviço. E muito curioso, nós temos a Júlia falava há um bocadinho, tem muito a ver com quem é que dirige a situação macro. E nós temos um olhar de pessoas com uma visão muito equilibrada, muito futurista até e muito cuidadosa. E nós fomos acompanhando os vários planos de contingência que iam saindo e para vocês verem o nosso plano de contingência do Serviço de Psicologia, provavelmente se não foi o primeiro, foi o segundo ou terceiro plano de contingência a ser apresentado ao CIA, porque nós sabíamos que corríamos riscos e que, embora não estivéssemos na linha da frente, podíamos correr risco porque na segunda linha podíamos também facilitar eventualmente algumas abordagens que depois fossem danosas, quer para os doentes, quer para os profissionais. E esta situação que decorre deste olhar de um conselho que permite todas estas situações foi muito importante porque favorecia a todo o tempo decisões que nós no serviço íamos tomando. Para vocês verem, falavam dos telemóveis, nós no nosso serviço não tínhamos telemóveis para todos, como ainda não temos telemóveis de serviço. O que foi feito, de uma bondade também muito grande, os colegas disponibilizaram os seus telemóveis pessoais para fazerem as chamadas ou para receberem chamadas. Curiosamente, só no dia 14 de maio, portanto 14 de maio foi a semana passada, é que nós temos um serviço em condições físicas, não tínhamos estrutura física nenhuma. O meu computador era o meu telemóvel, o meu local de paragem era o gabinete que estava vago. Ou seja, mesmo assim, conseguimos construir, porque às vezes as pessoas têm que ter tudo muito bem organizado para poder fazer construções
também elas organizadas. Depende muito de vários fatores. E nós estávamos a ter que agir, não podíamos parar, não podia reclamar que não tinha um gabinete, não podia reclamar porque o computador não funcionava. Não, eu tinha que encontrar, eu e os colegas, alternativas para aquilo que era possível ser feito. E foi isso que aconteceu. E nós fizemos uma linha de apoio imediata aos colaboradores do hospital, portanto, a todos os profissionais de saúde, geral, uma linha geral, mas sabíamos também, e em conjunto com a coordenação do serviço de urgência, que tínhamos ali 300 colaboradores, 300 profissionais na urgência, que naturalmente precisariam, mais do que ter ajuda direta, era sentirem-se que podiam ter essa ajuda, que é muito curioso, é sentir-se seguro, eu tenho aqui algo que se eu precisar posso ligar ou posso me aproximar desta pessoa. E foi isso que fizemos, nós criámos uma mensagem tipo única para os profissionais de saúde do serviço de urgência, para todos e cada um de nós ficou com cerca de 9 a 10 colaboradores, médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais, e em determinado dia, na semana seguinte, mandámos uma mensagem para todos, que todos receberam ao mesmo tempo uma mensagem em que dizia que louvávamos a atitude que estavam a ter, muito naquela base da resiliência, e que eu chamo-me Eduardo e estou disponível enquanto seu psicólogo para o que entender. Portanto, foi muito pessoalizado. Alguns colegas receberam de volta o agradecimento, que foi muito interessante, e mantemos isto. Neste momento estamos, porque nós também temos o serviço estruturado, e que me pareceu muito importante quando criei a estrutura do serviço, ter um núcleo de investigação. Nós temos neste momento o nosso núcleo de investigação, composto de 5 colegas, que já está a trabalhar os dados que nós estamos a produzir. Portanto, e isto vai naturalmente aligeirar muito dos processos. Nós neste momento temos 4 processos de investigação, ou 4 projetos de investigação já para serem aprovados pela Comissão de Ética, porque assim também agilizamos muito mais isto. Curiosamente, agora começo a ter algumas universidades também a pedirem para nós entrarmos em investigações que estão a ser feitas, porque eu acho que isto é fundamental e nós temos recebido, para vos dar um exemplo, esta semana que passou, o Presidente do Conselho recebeu um pedido de uma universidade, de uma psicóloga que está a acabar o seu mestrado integrado, para fazer para o hospital contribuir para a avaliação dos riscos, da avaliação do burnout em profissionais de saúde. Com muito cuidado, e não é de estranhar, apenas é de relevar ainda mais, o Presidente enviou-me para mim para eu me pronunciar sobre isto. Naturalmente, era um questionário cheio de boas intenções, mas é extremamente partindo de pressupostos que não eram estes os reais acontecimentos que nós vivenciámos, quer eu, quer a Nélia, quer a Júlia, seguramente não foi aquilo que estávamos a vivenciar, porque tinham questões que eram muito interessantes, mas não se aplicavam e iria dar um viés tremendo a esta resposta se no hospital fosse feito. Por outro lado, o que é que está a acontecer? Nós estamos também a avaliar os riscos psicossociais, já estávamos nesse processo no hospital a todos os colaboradores, estamos neste momento também com a equipa de urgência e com a equipa de infecciologia a fazer um plano de intervenção de promoção da resiliência, portanto, para já ficar aqui algo para o futuro, a fazer sessões de 10, 15 minutos, 20 minutos no local, junto dos colaboradores e profissionais do serviço de urgência, e mais este questionário iria ser uma subcarga, portanto, naturalmente, o Conselho achou que não seria adequado. Mas fui eu que decidi e que dei o meu parecer para o Conselho pronunciar-se. Isto tem aqui uma vantagem muito grande. Imagina que não havia esta sensibilidade, era mais um questionário que ia cair em cima dos profissionais de saúde, a saber como é que eles estão. Ia haver uma replicação de saber o estado psicológico dos profissionais. O que é que isto acontece? Iriam ficar mal, não por sobrecarga de trabalho, mas por sobrecarga de questionários, que temos que ter em conta. Esta pressão grande da investigação, também aqui, muitas das vezes, temos que ter algum cuidado como é que ela depois é divulgada e difundida. Portanto, é preciso também sermos cuidadosos. Dizer-vos também que nós temos em seguimento à volta de 300 doentes, estamos a seguir agora muitos dos doentes que estão no domicílio, nós começámos por seguir naturalmente os que estavam no internamento, seguir famílias que estavam no domicílio, depois começámos a seguir muitos doentes no domicílio,
para vocês terem uma ideia, o São João segue no domicílio cerca de 1.500, 1.600 pessoas. Portanto, nós não conseguíamos de todo ir a cada um, como a Nélia tem esta possibilidade. É impossível, porque nós, os recursos, nós continuamos também a fazer a nossa consulta, a consulta dita normal, naturalmente à distância, e partilho exatamente daquilo que vocês falavam, do agrado das pessoas, que curiosamente nós tínhamos algumas narrativas que era: oh, o seu doutor ainda se lembra de mim, mas eu estou bem, mas esses aí, coitados, esses todos é que precisam, ainda têm tempo para nós. Isto foi muito transversal a todos os colegas. Temos agradecimentos, muitos agradecimentos. Temos, de facto, aquilo que a doutora Júlia falava, de ponte. Nós servimos muito de ponte. O nosso teletrabalho, nós não foi acesso remoto para todos. Tínhamos 4 ou 5 inicialmente é que tínhamos, porque até questões de segurança o hospital achou que não poderia abrir a todos. O que é que nós fizemos? Criámos, desde logo, um núcleo duro, base, digamos assim, que colhia todos os dias de manhã. Nós chegávamos ao hospital, às 8 horas, escolhíamos todos os doentes que estavam internados por Covid. Fazíamos um apanhado desses todos, comunicávamos com uma enfermeira de referência de infecciologia. Nós conseguimos, para não dispersar também informação, canais muito diretos de comunicação, e estabelecemos este contacto. Uma das nossas colegas estabeleceu esse contacto, íamos escolhendo esta informação e por volta das 10, 11 da manhã distribuíamos para os colegas a informação. Portanto, os doentes sabiam que iam ser contactados por um psicólogo, nós dávamos o contacto direto com essa pessoa para que os colegas de casa pudessem fazer essa comunicação. Que depois, ao fim do dia, nos faziam chegar o que tinha acontecido para nós, num registro muito breve, podermos fazer. Portanto, estão a ver o trabalho que decorreu de uma intensidade brutal de registros, de consultas que tínhamos que fazer, de todo este equilíbrio que foi obrigatoriamente posto em prática. Tem sido para nós uma mais-valia. Nós temos reunido, o serviço reúne-se todas as quartas-feiras pelo Zoom e temos tido aqui, de facto, um reconforto muito grande de um serviço, objetivamente, que eu tomei posse em novembro, que estamos ainda com meia dúzia de meses e que levamos com este tremendo, a todos nos põe à prova, mas que eu acho que até, não, pondo isto como um facto, até foi bom ter acontecido, porque nos obrigou, foi bom, salve seja, não é? Mas que entendam o que eu quero dizer, mas que nos pôs à prova da nossa capacidade de organização. Portanto, eu acho que é isto que nós devemos relevar e sobretudo, ter esta noção que há coisas que nós vamos fazer e seguramente iremos fazer melhor, porque passamos por elas, nomeadamente, se calhar, o acompanhamento telefónico, perguntar à pessoa se faz sentido vir ao hospital ou não, o estado em que ela está, que muitas das vezes nós na área dos paliativos já fazíamos isso, e era de véspera telefonar à pessoa, ver se valia a pena, se a vinda, o risco do desconforto era justificável ou não. Portanto, isso queria por aqui, se calhar para depois um bocadinho mais de debate. Sim, senhora. Depois desta primeira ronda, eu queria também dizer alguma coisa. Eu acho que fica aqui muito visível que não há nada como uma boa organização. Eu já tinha essa ideia, pronto, vocês estiveram nos lugares, eu falei com os colegas de telefone, com muitos colegas de muitos hospitais, e a ideia que eu já tinha era sítios onde os serviços, as unidades, seja o que for, de psicologia, estavam organizados, rapidamente deram resposta e rapidamente conseguiram avançar. Sítios onde isso não era assim, foi mais difícil. Pronto. Portanto, acho que fica aqui provado que isto da psicologia, tanto a nível hospitalar como no centro de saúde, estar organizada num serviço ou numa unidade não é algo para pôr os psicólogos em bicos dos pés e não trabalharem com os outros, mas é algo que é para bem dos próprios utentes e dos próprios doentes. Pronto. Porque tudo o que vocês contaram prova isso. Prova que vocês falaram dos conselhos de administração e não há dúvida que sem um conselho de administração também organizado e proativo, nada se consegue fazer. Mas não é só o conselho de administração, e também, ou então são esses conselhos de administração, por serem assim, que dão lugar a serviços e a unidades de psicologia. E, portanto, isso eu acho que fica aqui bem patente. E outra coisa que fica aqui bem patente é quanto à humanização dos serviços. Fala-se muito de humanização dos serviços,
Já se fala há muitos anos e nesta altura a humanização vai muito com muitas guidelines, muitas não sei o quê, mas depois a verdadeira humanização parece ainda não existir. E muitas vezes os psicólogos não fazem parte dessas comissões ou desses grupos formados para trabalhar a humanização dos serviços nos hospitais. Não deixou de ter graça, se posso dizer assim, que nos 3 hospitais, todos vocês, e não é, se calhar é por serem psicólogos, não, é por serem psicólogos, não é? Temos uma visão diferente, se calhar das coisas, um olhar diferente sobre a realidade. Todos procuraram o bem-estar das pessoas, tanto dos profissionais como dos utentes, preocupando-se ou com os utentes que não podiam falar com a família que não sabe dos utentes, serem uma porta aberta, como disse a Júlia, através de um telefone que não era suposto ser para esse meio, mas em que a pessoa se calhar já nem precisava de utilizar. Como tu disseste, Eduardo, às vezes quando nós sabemos que há ali algo que nós podemos recorrer, se calhar recorremos menos, ou só recorremos se precisamos muito. Quando temos medo que não esteja lá ninguém para nós recorrermos, então há as filas de espera, há isto e há aquilo. Portanto, vocês com pequenas intervenções, de certeza que deram uma grande ajuda ao bem-estar das pessoas nesta altura. Agora, ia-lhes pedir que com toda esta experiência rica que tiveram durante este tempo, como é que irá ser agora o futuro, agora com este retomar das atividades? Até porque, e agora não posso esquecer que também sou psicóloga, portanto também tenho que entrar aqui um bocadinho nesta discussão. Claro, as pessoas se calhar mostraram-se mais resilientes do que aquilo que nós estávamos à espera. Até muito, mas nós estávamos a olhar para uma população que já estava referenciada para a psicologia, que já tinha esta ligação. E que neste momento até acharam muitos deles que o seu problema era pequeno perante problemas tão graves que existem. Mas infelizmente esta pandemia não deu só o vírus, não deu só a doença, mas vai trazer de certeza muitos problemas a nível até monetário. E portanto o futuro, eu não sei se vai ser muito brilhante no que tem a ver com o número de pessoas que vão necessitar de recorrer às consultas. Penso que se calhar vão ser mais quase que em tempo de Covid e porque já não há as respostas que há agora. Ou seja, todas as linhas, todas as respostas que foram abertas neste momento e durante a pandemia, porque as pessoas querem ajudar, querem estar lá, mas depois qualquer dia cada um regressa às suas atividades. E continua a haver pessoas a precisar. E quem vai lá estar ou tem que lá estar é o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, como é que vocês estão a pensar que vai ser este retomar a nova normalidade, como se diz agora? Nélia? Olha, eu acho que há que apanhar a boleia no sentido em que um bocadinho aquilo que tivemos aqui a dizer é que no meio hospitalar eu acho que se tornou muito visível que era preciso dar uma resposta, e uma resposta global, e uma resposta que tinha a ver com o humano e não com as patologias médicas, ou seja, esta experiência, não é, foi de tal forma abrangente, afetou todos e de tantas formas que parece que fez sentido, não é? Fez muito sentido para os conselhos de administração, porque de facto foi verdade, tudo foi facilitado, as respostas foram rápidas, as disponibilizações, a aceitação de tudo o que nós propusemos foi imediata, porque era preciso dar resposta a receios, a inquietações, a qualquer coisa que não tinha a ver com as caixinhas das patologias e dos diferentes serviços. Agora estamos a voltar às caixinhas e as caixinhas estão-se a fechar outra vez. E estão-se a fechar de uma maneira, eu digo-vos, eu tenho tido muita dificuldade em me organizar e em perceber como é que vai ser, porque nós temos especificidades que temos que cuidar delas, não é? Se por um lado é verdade que a videoconsulta veio para ficar com tudo aquilo que todos aprendemos sobre isso, mas uma coisa é a videoconsulta em tempos de Covid em que está toda a gente em casa, outra coisa é a videoconsulta que as pessoas a trabalhar no seu ritmo normal, é diferente, vai ser
mais complicado e neste momento, por exemplo, aquilo que está a ser difícil de reorganizar é sobretudo a atividade ambulatória ao nível hospitalar, porque agora não estamos a guerrear por gabinetes, estamos a guerrear por agenda, porque gabinetes há. Não há agendas compatíveis com as listas de espera de todas as áreas e de todas as especialidades. E, portanto, isto é muito difícil. Nós no Centro Hospitalar Lisboa Central temos 6 realidades diferentes e temos zonas em que a nossa consulta externa é feita em pavilhões de consulta externa comuns, onde estão as especialidades todas, e outros que são em zonas mais específicas da psicologia. Aí não há grandes problemas, porque são zonas, enfim, que têm 1 ou 2 serviços a funcionar com uma determinada sala de espera. Mas, em relação àquilo que são as salas de espera partilhadas em grandes blocos de consulta externa, é dificílimo conseguir fazer, por um lado, aquilo que nos é dito, que é, agora vamos lá recuperar as listas de espera, vamos lá reagendar toda a gente, e ao mesmo tempo com 1 dia por semana para fazer a consulta toda. Quer dizer, é uma realidade muito difícil. Por outro lado, nós temos algumas dificuldades, como por exemplo, sobretudo quem trabalha com crianças e que faz muita avaliação psicológica, as questões do contágio, da segurança dos materiais de avaliação. Isto não é fácil de ultrapassar, temos que ser criativos, mas temos que também ser capazes de dizer se há ou não há condições para dar continuidade a este tipo de trabalho. Eu estou a falar nas crianças, mas posso falar, por exemplo, na avaliação neuropsicológica, levanta também questões muito difíceis. Manter 2 metros de distância em relação a uma criança, depende das idades, não, às vezes não é possível. Com um doente demenciado ou com determinadas limitações, também é muito difícil impor o uso da máscara, impor a viseira, ou impor... E, portanto, temos aqui, para já não falar no que é que fazemos com o material, é desinfetável, só uma parte é que é. Temos aqui questões que são muito específicas da psicologia e que temos que fazer chegar o acesso aos equipamentos de proteção individual. Agora houve uma altura em que não havia assim tantos, agora há mais. Mas tudo isto é tudo novo para gerir e eu não sei se vai continuar a haver material suficiente durante todo o tempo que vamos precisar deles, esperemos que sim, mas há aqui um conjunto de aprendizagens que temos que fazer, mas também a cautelar os facilitismos daquilo que é. Agora a teleconsulta, a proposta fácil que é, as subsequentes faz-se por videochamada, calma. Não é? Quer dizer, vamos com calma, porque umas vezes sim, outras vezes não. Eu acho que há aqui uma grande diferença. Todos nós, um bocadinho, o Eduardo estava a falar no caso das pessoas dos paliativos que já faziam muitos contactos telefónicos e, no fundo, consultas telefónicas. Aquilo que nos acontecia é que nós não as registávamos, porque não havia como registar, não é? Agora vai passar a ser possível registar. Mas eu acho que registar é ótimo. É ótimo, será adequado para muita gente. Por exemplo, no meu centro hospitalar que tem, e eu penso que no Norte vocês têm a mesma realidade, assim, por serem serviços, por serem hospitais centrais, têm pessoas que são de muito longe, pessoas que se deslocam muitos quilómetros para vir às consultas. E para essas pessoas, a videochamada ou a consulta telefónica, caso não seja possível, é um benefício muito grande. Claro que sim, aumenta muito as oportunidades de contacto, o acompanhamento. E isso é de facto uma mais-valia. Mas depois tem que se adaptar e tem que se perceber, não é? E acho que temos que aqui estar muito atentos aos riscos, ou seja, os benefícios, mas também os riscos da generalização da videochamada, porque depois pode ser qualquer coisa que fica, não é? Quer dizer, fica e que fica de uma forma que não... Por exemplo, um princípio básico, eu acho que vou tentar mantê-lo e globalmente no meu centro hospitalar as colegas concordam, que é não fazermos primeiras vezes por videochamada. Há especialidades médicas que o estão a fazer, mas na nossa área isto não faz sentido nenhum, não parece ser adequado. Portanto, este tipo de princípios e de manter alguns cuidados no que diz respeito à adesão, e a adesão, temos que aderir, temos que acompanhar, mas temos também que nos questionar e que pensar nas nossas especificidades, porque nós não somos como as outras áreas, já não somos médicos, não é? Eu sei que isto é uma coisa evidente, mas é uma coisa evidente que temos que dizer muitas vezes.
para nós próprios e para os nossos interlocutores, não é? Não somos, não queremos ser e não nos sobrepomos temos outra função, temos preenchemos outro espaço. Não é? E que é um espaço que tem a ver com as necessidades do ser humano, no seu trajeto de doença, no seu trajeto de morte, naquilo que seja, mas que não está subordinado à lógica da cadeia de cuidados, da cadeia de tratamento. Está mais na cadeia de cuidados e não tanto na cadeia de tratamentos, não é? E portanto acho que essa é uma necessidade muito grande. E depois outra coisa que é, já que aprendemos, eu vou pôr a coisa assim, já que aprendemos a comunicar à distância também com os nossos doentes, também devíamos aproveitar isto para comunicar bem à distância entre nós. E entre nós psicólogos, porque nunca mais ultrapassamos esta dificuldade, que é uma dificuldade muito antiga. O mau, o pouco, não é mau, é o escasso relacionamento, a escassa comunicação que existe entre os psicólogos que estão nos hospitais e os que estão nos cuidados de saúde primários. E se nós criarmos alianças e um funcionamento mais direto, mais cooperante entre todos, é melhor para os nossos doentes, é melhor para todos e de facto acho que devíamos alargar essa... Devíamos aproveitar estas nossas competências competências para também cuidar desse lado que de facto está descurado há muito tempo e eu acho que é algo que faz sentido dos dois lados, não é? Do lado dos cuidados primários e do lado dos cuidados hospitalares. E não estou a pôr de fora, por exemplo, variando consoante as populações que estamos a falar, por exemplo, os colegas das escolas, porque quem trabalha com crianças, não é? Há uma coisa que é urgente fazer, que é definir áreas de intervenção, definir áreas de competências entre o que são as intervenções nos cuidados primários, no meio hospitalar e no meio escolar. Nós, no Hospital Dona Estefânia, temos uma carga enorme de avaliações psicológicas por dificuldades de aprendizagem. Está desfocado. Um hospital de última linha, um hospital pediátrico central, não é suposto fazer avaliação para fins, para informar e para permitir às crianças o acesso, porque no fundo é às vezes isso só que acontece, aquilo depois resulta numa coisa burocrática, não é? O acesso a apoio escolar. Não, temos que sair desta lógica hospitalar-ocêntrica, não é? Que não serve, não é bom para ninguém, porque acho que depois fazemos um mau trabalho, porque não o fazemos da forma mais próxima das pessoas e com possibilidade de interagir depois com outros interlocutores na comunidade, na escola, portanto ficamos naquele monólogo, nós connosco próprios e com as nossas equipas. Sim. Antes de passar à Júlia, para continuar essa linha, queria dizer que eu acho que tens razão, acho que nós psicólogos temos que comunicar muito mais entre nós e já agora tenho um exemplo para dar. Como sabem, logo de início, vários colegas, até dos meus contactos que atendo com os hospitais e com os colegas dos hospitais e dos centros de saúde, vários pediram que era muito bom haver um sítio para poderem partilhar experiências e poder discutir isso. Nós criámos 2 fóruns, um para os cuidados primários e um fórum para os hospitais. O que é verdade é que têm sido muito pouco utilizados e eu digo que se calhar era um primeiro passo para nós começarmos a discutir coisas. Podermos discutir, chegar lá, dizer o que é que eu acho, o outro acha que sim ou que não e daí que dava oportunidade a toda a gente de todos os hospitais, por exemplo, do país e todos os centros de saúde poderem discutir com os seus colegas, pronto. Porque eu acho que sim, agora estamos a afastar do tema, portanto eu vou já passar à Júlia, mas eu acho que nós temos que ver isso, quais são, o que é que eu faço, o que é que tu fazes, o que é que o outro faz conforme o contexto, porque senão acabamos até por andar todos a fazer a mesma coisa, replicar trabalhos e não dar a resposta que Mas então, Júlia, vamos outra vez para o Covid. Agora ok. E para o regresso, aquilo que foi referido aqui pela Nélia como os constrangimentos ao regresso, nós estamos já há 15 dias, ou seja, esta é a segunda semana em que iniciamos a consulta presencial.
Temos tido também os problemas de gestão da sala de espera, de que a Nélia falou aqui, que têm sido razoavelmente ultrapassados através da definição de cotas, parece um bocado estranho, mas definição de cotas na sala de espera e com nós, por exemplo, no nosso caso, nós estamos a ser nós a telefonar às pessoas, a convidá-las ao regresso, ganhando confiança, diluindo receios, aquelas pessoas que nós sentimos que têm vontade de vir, obviamente nós não as empurramos, mas obviamente há pessoas que nós sentimos que, para quem nós, em termos clínicos, achamos mais importante o regresso ao presencial, outras não, e sobretudo com essas nós procuramos a retoma. As primeiras estão a ser todas já presenciais, mas procuramos, mesmo as primeiras somos nós a telefonar, a convidar para virem, diluindo os receios. Em termos da gestão, aquilo que fazemos é pedir às pessoas para cumprirem a hora de chegada, atender à hora de chegada e fazer, ou seja, nós estamos, mesmo com os outros serviços, com timings de um quarto de hora, ou seja, as pessoas não precisam de estar muito tempo na sala de espera, é só fazerem a efetivação da consulta. Então, nós estamos, digamos, numa espécie de... ou seja, eu marco às meias, há colegas que marcam às 45, há pessoas que marcam aos 15, e isto faz com que o número de pessoas numa sala, claro, não podem trazer acompanhantes, salvo exceções, mas quando vêm com acompanhantes, os acompanhantes ficam no exterior, e isto tem sido, não tem provocado grande volume, eu acho que tem sido uma gestão mais ou menos razoável da situação. E aquilo que a Nélia aponta como... acho que este caminho que nós abrimos da teleconsulta é um caminho muito interessante e é um caminho a dar continuidade, mas não é um caminho que deva ser uma subalternização ou constituir uma subalternização da psicologia. É para ser usado com os critérios definidos pelo psicólogo e quando nós achamos que há benefício, por exemplo, o caso da distância, obviamente, distância que pode ser uma distância circunstancial, por exemplo, eu já tive várias pessoas em consulta que foram de Erasmus e faz todo sentido que se mantenha uma consulta por este modo, ou uma pessoa que mora longe, ou em determinado tipo de atividades, por exemplo, na cessação tabágica, eu acho que é um meio que nós podemos, utilizar num seguimento, digamos, já mais espaçado, portanto, dependendo de critérios clínicos. Relativamente também a outro aspecto que a Nélia falou aqui, que é a avaliação psicológica. Aliás, eu falei nessa altura com o Eduardo, procurando saber o que é que eles estavam a fazer no hospital dele. Reunimos também com a comissão de infecção no nosso hospital, fizemos um manual de definição de procedimentos, obviamente, em função das orientações da Comissão de Ética. Depois, se quiserem, eu até posso partilhar isso, mas o mais problemático realmente é a avaliação psicológica, porque há materiais, a Comissão, nós simulamos, mesmo com os elementos da Comissão de Ética, a aplicação. Não é de ética. De ética, desculpem, de infecção, a aplicação das provas e, por exemplo, a Griffiths tem material que não é suscetível, todo material em tecido não é suscetível de ser desinfetado, tudo aquilo que é plástico está a ser plastificado, bom, mas mesmo assim temos que ter muito critério, que vai ser um critério em função da psicólogo define, porque... A Júlia fugiu. Fugiu. Estava a plastificar os materiais. Exatamente, foi uma plastificação. Ela ficou um retrato autêntico. Olha, Deve ser a neta. É melhor dar um jeitinho, a ver se ela abana um bocadinho. entre tu e Eduardo, que ela ficou. Ficou suspensa. De facto, e não fugindo ao Covid, mas aproveitando até uma deixa da Nélia, uma das visões que eu tenho para o serviço, como um serviço de psicologia no Hospital de São João, tem muito a ver com esta dimensão da própria estruturação que estão os hospitais, conforme estão estruturados em grupos. Não é? É o hospital de determinados grupos e nós temos que ter esta realidade que eu vejo um serviço de psicologia exatamente na tecnologia de ponta dos restantes hospitais, ou melhor, do restante serviços do meu hospital. Se faz cirurgias de ponta, a psicologia também tem que estar a esse nível. Então temos que definir aqui muito bem quais são os critérios de referenciação que necessariamente podem ser enviados
para o Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar Universitário de São João. Mas isso é outro tema que naturalmente merece aqui um aprofundamento e se calhar aqui uma conversa muito séria e alargada para definir estes critérios, porque eu vejo isto nesta dimensão e estou perfeitamente de acordo com a Nélia e neste momento as indicações que os colegas do serviço têm é de criarem rapidamente critérios de referenciação e das quais esteja bem definido como é que podem ser referenciados, quer internamente, que é a única forma que tem, que é como até alguma situação para não receber esse tipo de doente ou esse pedido. Mas isto ficaria para um outro debate, mas parece-me importante não deixarmos passar tempo sobre isto. Em relação à retoma, ao que está a acontecer, nós neste momento, consultas presenciais, como até agora não fizemos, as presenciais, as primeiras, não fazemos, são sempre presenciais e estamos a iniciar, estamos a agendar o seu início para a primeira semana de junho, consultas presenciais. Curiosamente, temos tido, apesar desta situação mais caótica e de crise, algumas coisas boas, porque verifica-se exatamente locais que eram infames para se fazer consultas de psicologia. Eu digo mesmo infames, porque eram autênticos salas de arrumos em que os colegas eram colocados lá porque não havia outro sítio e para se falar com as pessoas servia aquele sítio sem luz direta. Portanto, neste momento, nomeadamente a equipa ou o serviço de instalações e equipamentos com o serviço de controle de infecção foram vistoriar esses serviços e está proibido mesmo, totalmente proibido, fazer centros de consultas lá. Portanto, o vírus tem muito mais poder que qualquer um de nós e até aqui também está a ter o que para mim é extremamente benéfico. Vejo também esta dimensão da Nélia de um arrancar rápido, mas com uma velocidade lenta. Ou seja, vai demorar tempo. Porquê? Porque vamos ter, nós neste momento temos serviços, e nós não temos esta realidade que a doutora Júlia estava a falar, de ter um espaço físico só para a psicologia, só para a psiquiatria. Nós fazemos as nossas consultas no centro de ambulatório, que tem vários capas, várias mangas, digamos assim, com vários tipos de consultas. Imaginem a consulta da urologia, o colega que faz apoio à urologia faz lá neste capa a sua consulta externa. Portanto, tem todos os outros doentes que fazem parte da consulta médica. E aqui a sala de espera é gerida não por nós, mas sim pela direção do CAN. Portanto, temos ritmos diferentes. E isto também é importante termos esta noção aonde é que estão a ser alocadas as retomas e de que forma é que os hospitais estão a privilegiar estas retomas. Portanto, mais uma vez é preciso olhar muito para cada situação e não generalizar o agir de uma forma única, porque pode ser também extremamente pernicioso e não ser adequado. O que nós estamos a fazer é, nas primeiras consultas, a reforçar espaços de primeiras consultas. Imaginem colegas que tinham uma primeira consulta por dia ou duas. Neste momento, o que estamos a fazer é aumentarmos para 4 consultas intervaladas e o colega faz essa manhã consultas de hora a hora e depois desinfeta-se o espaço para o outro colega vir à tarde. Portanto, reestruturar aqui toda esta dinâmica que exige aqui uma compreensão e cedências de espaços, porque temos que ter esta noção que, nomeadamente, imagine a consulta de obesidade, que é um empenho, que está a ser um empenho muito grande a nível nacional e a nível hospitalar de se fazer as cirurgias e que os colegas faziam muita cirurgia, neste momento, naturalmente vamos ter que reduzir, que obriga-nos a estes ritmos que temos que passar e, sobretudo, não haver salas nem espaço para se poder continuar a fazer mais consultas porque não há espaços físicos. Portanto, também temos que nos ajustar a estas realidades. Por outro lado, nós neste momento, o que estamos a fazer em relação à avaliação psicológica é aqueles que têm que ser plastificados, eventualmente, ou adaptados em instrumentos plásticos, ou feitas a plastificação. Nós, neste momento, temos uma série de instrumentos da neuropsicologia que podem ser plastificados. Pedimos ao aprovisionamento ao hospital, eles têm isto numa empresa que irá fazer vários kits para cada colega ter um kit daquilo que são instrumentos da avaliação neuropsicológica que podem ser
plastificados num plástico mais rígido para poder ser depois desinfetado, mas há todos aqueles outros materiais e eu também com os colegas da pediatria e com o enfermeiro responsável pelo serviço de controle de infecção, tivemos a ver os instrumentos que podiam ser utilizados ou não, e de facto há ali uma série deles que é difícil serem utilizados. Portanto, também estamos a ver um bocadinho, isto é a mesma coisa de que existirem os instrumentos para o bloco operatório, mas estarem com ferrugem, portanto, não se vai utilizar, portanto, e a cirurgia é muito urgente, mas temos que pensar o risco, ganham a infecção e operamos, ou não ganham a infecção e não operamos. Portanto, concordo convosco que isto tem que ser muito cuidadoso, tem que ser situação a situação. E aqui, mais uma vez, se vamos generalizar, é extremamente perigoso, porque podem ser linhas de orientações nacionais que depois nos obriguem a aplicar coisas que não são possíveis. Aqui ficará sempre uma janela de dentro daquilo que são as estruturas e as realidades de cada hospital ou de cada centro de saúde, que a mim também me parece que me preocupa, está a preocupar muitos colegas, mas isso é outro tema que vão falar noutro webinar, como é que isto está a ser feito, não é? Portanto, eu acho que tem que haver aqui muito cuidado, tem que haver sensatez, tem que haver força para arrancar, os doentes estão seguros, é verdade, mas temos que manter essa segurança dentro daquilo que é possível e penso que compete a todos nós, mais uma vez, o que temos vindo a demonstrar nos nossos serviços é equilíbrio, sensatez e prudência, sobretudo. E eu diria também coerência. Porque Coerência, estou a falar de exatamente. coerência? Estou a falar de coerência porque, pegando no que a Isabel estava a dizer há pouco, uma importância de existir uma unidade, um serviço de psicologia, que é, por exemplo, este é um bom exemplo nesta fase em que é preciso cuidar dos materiais e acautelar a questão da proteção e da segurança dos materiais. É muito bom que haja, é bom não, é fundamental que haja um igual posicionamento de todos os psicólogos, ou seja, não haver no serviço X alguém que até foi porque achou, ou porque alguém lhe disse, ou porque plastificou fora e já está a trabalhar e a usar aqueles materiais, e outra pessoa no serviço Y claro. que não teve acesso à mesma... Ou seja, este tipo de funcionamento individualizado, que eu acho que ainda acontece em muitas instituições, torna as coisas, torna a nossa posição e torna os nossos critérios se calhar menos válidos, não é? Porque uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra, cada um tem os seus recursos locais que resolve, mas é importante que haja uma posição, não é? Uma posição e uma argumentação fundamentada, obviamente, não é? Fundamentada no aconselhamento de quem sabe sobre infecção hospitalar e sobre transmissão de vírus, mas que depois com a informação que nos dão, nós harmonizamos dentro da nossa área qual é o nosso ritmo de resposta e de preparação para a resposta, não é? Não é desigualdade, eu estou a falar de desigualdade porque eu acho que era um bocadinho isso que acontecia, que os recursos disponibilizados, por exemplo, em determinados serviços, aos colegas que estavam só ligados àquele serviço, às vezes eram muito dispares de outros e, portanto, tínhamos assim uma espécie de psicólogos pobres, psicólogos ricos, entre aspas, quanto a recursos, e isso de facto não é desejável, não é? Oh, Isabel, eu já cá estou novamente, caí, pronto, até a rede tem destas coisas, mas eu só gostava de partilhar convosco alguns, digamos, algumas transformações que eu acho que vieram para ficar e que decorrem desta experiência do Covid, que obviamente foi uma coisa indesejável, mas que nos trouxe ensinamentos muito proveitosos. Um, obviamente, é a rápida utilização dos meios digitais para consulta, que vai pôr muitos desafios, vai colocar muitas questões, etc., e que acho que futuramente será um campo a debater muito interessante. Outra é a humanização do hospital, nomeadamente passou a haver uma preocupação pelo impedimento de visitas no hospital. Houve como que uma consciencialização que já devia pré-existir, mas que se calhar não existia assim de uma forma tão acentuada, da importância de se comunicar não só com os utentes, mas com os familiares. O impedimento dos familiares estarem presencialmente no hospital consciencializou quem presta serviços clínicos para a importância desta comunicação e nomeadamente
disponibilização de meios digitais e da utilização dos meios digitais nesta comunicação, quer do doente com a família, quer dos técnicos com a própria família, que tem todo o direito a ter informação. E acho que isso é algo que também eu creio que transformou e trouxe uma consciência muito grande. Depois, por outro lado, por exemplo, no nosso hospital, e eu não quero estar aqui a elogiar, parecendo que estou a, digamos, vulgarmente dito, dar graxa, mas houve uma prática que eu acho que no nosso hospital, não sei nos outros, sei que em alguns não aconteceu, mas que foi fundamental, que foi a nossa administração, nomeada o nosso presidente do Conselho, todas as segundas-feiras enviava um mail para todos os funcionários, em que ele, de uma forma absolutamente transparente, contava o que estava a acontecer no hospital. Quantos doentes é que estavam internados, quantas pessoas estavam em cuidados intensivos, quantos funcionários é que estavam em isolamento, quantos funcionários é que estavam com Covid, como é que estava a situação do hospital. E isto é uma prática que fez com que as pessoas alinhassem com a administração de uma forma que é fundamental para responder às crises, e eu acho que é algo que obviamente nos traz também ensinamentos em termos de gestão dos serviços, sejam eles de grande dimensão como o hospital, sejam de pequena dimensão. Depois, as redes de comunicação interna, por exemplo o Teams, que era algo que nos foi disponibilizado, funcionaram também como um elemento de ligação, não só entre as pequenas equipes, mas entre o grande hospital. E isso fez toda a diferença e espero que seja um veículo com o qual nós possamos continuar a contar e, não, mais do que um veículo, é também uma postura mental que eu quero conhecer o hospital e quero conversar com as outras pessoas do hospital e quero saber o que se passa nos outros serviços. E depois, isto também trouxe uma confiança, que se calhar estava um bocadinho abalada no SNS, a confiança nos prestadores de serviço no SNS e na própria importância da existência do SNS. E acho que isto é algo inquestionável por parte de toda a gente. E uma literacia em saúde que se calhar aumentou ligeiramente, ou pelo menos muitas pessoas que nunca tinham percebido passaram a perceber o que é o conhecimento em saúde, embora obviamente é um conhecimento que está a ser construído, não é? E que às vezes tinha dados paradoxais, mas é isso mesmo assim. E depois também queria dizer que eu espero que durante este período houve um aumento do número de enfermeiros, um número de aumento de médicos, um número de aumento de assistentes operacionais, de assistentes técnicos, mas não houve um número de aumento de psicólogos no SNS. E isso é fundamental que aconteça, porque vamos entrar, não vamos meter a cabeça na areia, vamos entrar num período difícil, vamos entrar num período de crise económica, de grande desemprego, de grande precariedade, de conflituosidade social, de conflituosidade laboral, e isso obviamente que se repercute nas nossas necessidades de atendimento. E nós não vamos estar capazes de responder. E há mais do que... Muitas vezes o que eu sinto é que há uma grande preocupação com a existência de psicólogos para responder a situações de crise e muito pouca preocupação com a existência de psicólogos para corresponder às necessidades que diariamente o cidadão tem e que não são menos relevantes do que aquelas necessidades que existem na crise. Podem ser menos mediatizadas, mas eu espero que quem tem capacidade de decisão a nível do Ministério da Saúde esteja sensível para que é tão importante um doente com Covid como um doente com depressão. E ambos precisam da nossa ajuda e se calhar o com depressão, eu não estou a dizer que precisa mais ou menos, mas se calhar corre mais riscos se não a tiver. Então o que fará um doente com Covid e com depressão? Não é? Também temos, não é? Também temos, e isto é algo que... Não, Isabel, eu já estou a falar, mas isto é extremamente importante porque eu temo, e eu até sou uma pessoa muito positiva perante a vida e perante os desafios, mas temo que não vai acontecer nada, nomeadamente de contratação de novos psicólogos para o SNS, e temo que as pessoas continuem no confinamento, mas desta vez um confinamento mais
psicológico e emocional, e social e económico. Vão ficar reféns, vão ficar confinadas a todo este sofrimento. E isto, naturalmente, no DSM-5 e no CIV-10 não tem uma tradução de doença, mas tem uma tradução de grande sofrimento, e penso que isto é algo que deve-se ter em conta, naturalmente, no que aí vem. Mas era só esta pequena nota, antes de passar para a Isabel, enquanto moderadora, que acho que também tem direito a não só moderar, mas falar, naturalmente. Não, só posso reforçar aquilo que vocês disseram. E eu não sei se tenho, nem vou falar em esperança, quer dizer, como sabem, todos nós sabemos, a Ordem tem estado sempre a tentar mostrar isso ao Ministério. Quer dizer, eu acho que está aqui à frente dos olhos de toda a gente, não é? Que vai ser muito necessário a intervenção psicológica nas suas diferentes vertentes. Até porque as pessoas vão precisar, umas que vão estar deprimidas, como vocês disseram, mas o que nós queríamos era que as pessoas não chegassem a ficar deprimidas. Queríamos poder trabalhar com as pessoas para não chegarem a ficar deprimidas e para não terem outro tipo de doenças físicas muito ligadas à saúde psicológica. Porque isso só vai agravar o Serviço Nacional de Saúde. Porque as pessoas vão continuar a chegar, vão tomar mais medicamentos, vão fazer... Portanto, o custo para o Serviço Nacional de Saúde vai ser muito maior do que ter mais psicólogos. E o custo para as pessoas e para o seu bem-estar psicológico não tem preço, e este preço não era muito grande. Portanto, isso não posso deixar de agora reafirmar isso. Também só queria, antes de passar aí assim, a pedir-lhes que digam uma mensagem final, se quiserem dizer, só queria deixar aqui reforçado que é muito importante que os colegas dos hospitais, nos vários sítios, peçam o parecer da Comissão ou do Serviço de Controlo de Infecção, como vocês fizeram, como as pessoas... Mas mesmo onde não estão organizados, como a Nélia disse há bocado, e portanto estão sozinhos, e portanto estão muito sujeitos ao pedido de um teste, que é uma coisa que eu pensei que já não se fazia, mas cheguei agora à conclusão que ainda se faz. Ainda há médicos que pedem ao psicólogo para passar determinado teste, como se nós fôssemos pedir ao médico para passar determinada análise ou qualquer exame diagnóstico. E, portanto, esse psicólogo, mesmo estando isolado, estando sozinho, tem tanto direito como os outros que estão integrados no serviço, ao seu bem-estar físico e a não pôr em risco o utente também, nem é ele, nem é o utente. E, portanto, eu acho que deve ser pedido por cada serviço, e não havendo serviço por cada psicólogo, um parecer escrito a cada serviço ou comissão de infecção. E esta era a minha mensagem para já. E agora, se vocês, para terminarmos, quiserem deixar algo, eu gostaria de ouvir. Nélia. Assim, é difícil assim de repente pensar em alguma coisa, provavelmente há coisas muito mais interessantes, mas eu acho que o desassossego que esta fase trouxe e que nos levou para onde não estávamos confortáveis, também mostrou que a monocultura não é boa. Ou seja, este é um combate que eu tenho desde há muito, que eu entendo que os psicólogos, os melhores psicólogos, seja no hospital, seja noutra estrutura de saúde, a melhor prestação de cuidados é aquela que tem alguma diversidade e não o psicólogo que só trabalha com cardiologia ou que só trabalha com urologia ou que só trabalha com determinada patologia. Porque precisamos da riqueza do humano, precisamos da diversidade de interlocutores, começamos a ver doenças e não percebemos nada de pessoas, só percebemos de sintomas. E esta experiência que nos obrigou a todos a fazer coisas que não estava na nossa agenda, acho que também pode ter fortalecido esse lado que somos capazes, que temos ferramentas, que se calhar algumas estavam enferrujadas, algumas que vêm da nossa formação de há muitos anos ou da nossa formação base, mas que estão lá e que se calhar trouxe ao de cima alguns aspectos que estavam adormecidos daquilo que pode ser a função e o papel e o contributo da psicologia na gestão conjunta e no esforço de resolução e de melhoria da qualidade de vida e das circunstâncias de bem-estar das pessoas. Portanto, é essa a minha mensagem, que é fazer coisas diferentes. Sim, senhor. Eduardo?
Eu estava aqui a ouvir a Adélia e perante até mesmo este webinar, e sem ter pensado assim nada, há uma coisa que eu sinto na pele que tem a ver com esta possibilidade de organização. Eu acho que era algo que era fundamental que os colegas percebessem a nível do SNS, que cada um por si é sempre mais pequeno do que o conjunto todo. E que o conjunto todo beneficia a todos, enquanto que cada um só se beneficia a si próprio. Pode ter uma ideia de uma magnitude tremenda e achar-se que é o ser maior de todos, mas continua a ser só um naquilo que é uma organização maior. O que eu deixo aqui, e se houve colegas que foram capazes de pensar num todo, e este todo é um todo de um vírus que inquietou a todos, e esse foi um bem comum para todos, e que se dedicaram a isso, que não desperdicem e que aproveitem essa sinergia decorrente disso para, em cada instituição, olharem para um conjunto que a todos vai beneficiar mais do que a individualidade de cada um possa estar equivocado e a viver. É esta a mensagem que eu gostava, era que cada colega pensasse que em conjunto todos seremos sempre, não digo mais forte, porque isto é uma palavra muito chave, mas seremos todos muito mais psicólogos que cada um, naquilo que eu falava, num gabinete infame metido, ou numa instalação de top e que está habituado a ter recursos fantásticos, mas também é uma pura ilusão. Todos seremos em conjunto muito mais fortes naquilo que é a nossa olhar sobre aquilo que são toda esta dimensão da saúde. Portanto, deixava isto como uma reflexão e um pedido, se assim me permitem, a todos os colegas. Obrigada, Eduardo. Bom, Tu, Júlia, queres fechar? eu se calhar acabo com uma coisa que é um bocadinho o meu lema, que é estar vivo é um bocadinho perigoso. E que é algo que eu tenho dito reiteradamente agora com as dificuldades que as pessoas, cidadãos e psicólogos cidadãos, têm perante este desconfinamento. Ou seja, eu sinto que há muitas pessoas a quem nós temos que dar confiança para combater o medo da retoma. E obviamente que o medo é algo muito importante para a nossa sobrevivência quando ele é proporcional à ameaça, mas também se nós vivermos absolutamente paralisados e continuamente confinados, pelo menos nós não vamos viver. Se calhar vamos sobreviver, mas não vamos viver e, portanto, realmente estar vivo é bastante perigoso, mas é a condição de estar vivo e, portanto, vamos viver e não sobreviver. Pronto. E eu, olha, nem faço comentários depois destes três últimas palavras vossas, portanto, e o único comentário que quero fazer é um agradecimento. Quero-lhes agradecer a vocês por terem estado aqui, neste bocado de tempo que eu sei que têm todos muito que fazer. E através de vocês quero agradecer a todos os colegas dos hospitais que têm estado a dar o seu melhor para servir os portugueses, para servir nos hospitais em que trabalham. Portanto, muito obrigada. É assim que eu termino este webinar. Deus. Obrigada. Tchau.